Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Vamos ver aqui alguns versos nesse texto aqui. Diz assim, a partir do verso 6. Josué 14, 6. Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué de Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: os sábios do Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. Ele trouxe resposta como sentiu no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e os teus filhos, e herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou de vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eles que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu viste que estavam ali os Anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrão de herança. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor, ministra em nossos corações, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Pai, glorificando o Teu nome, Te exaltando, com uma fé fortalecida no Senhor, ó Deus. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vocês conhecem já esta história de Caleb, homem de Deus. E Caleb, neste momento aqui, ele está conversando com Josué 45 anos depois que ele sai da terra do Egito, 45 anos depois da saída do Egito ali, ele está aqui conversando com Josué para herdar a terra que Deus havia prometido a ele. E nós vemos aqui, irmãos, na vida de Caleb, algo tremendo, é que Deus cuidando dele, por causa da sua fidelidade, da sua perseverança e da sua fé em Deus, crendo que Deus lhe iria conceder a terra que Deus havia prometido a ele e a sua família. E aqui nós vemos aqui, irmãos, algo tremendo, que Deus cuidou dele esse tempo todo, tanto nas suas batalhas, quanto na sua caminhada no deserto, toda a sua família, toda a sua casa, e Deus conservou ele forte, aqui com 85 anos de idade, forte, e ainda com a força para lutar, para tomar, herdar a terra que o Senhor deu. Mas antes de chegar aqui, de fechar aqui, irmão, eu gostaria de falar mais um pouco sobre este homem, Caleb, que teve essa coragem, que teve essa promessa de Deus, que teve essa visão de crer no poder de Deus, que Deus poderia dar aquela terra a ele, e também dar toda a Canaã para o povo de Israel. No capítulo 14 de Números, nós vamos ver aqui uma história já bem melhor, como você já conhece também. Aqui nós vemos no capítulo 14, quando Deus manda e envia para espiar a terra de Canaã. Mais certo, no capítulo 13, Deus envia 12 espias para olhar a terra de Canaã. Aqui neste momento aqui, eles estavam ali em Cades Barneia, estavam ali no deserto, no norte de Israel, e ali Moisés separa 12, desses 12 estavam Josué e Caleb. Desses 12,
Josué e Caleb também foram olhar a terra, respirar a terra, porque Moisés queria saber como era a terra, quem morava na terra e como eles poderiam entrar naquela terra. E nós vemos que eles foram espiar, e por 40 dias eles estiveram andando pela terra de Canaã, olharam a terra de Canaã, e eles viram cidades fortalecidas, fortificadas, homens grandes, gigantes, soldados valentes, muralhas grandes. Então eles viram tudo ali. E a terra realmente era uma terra que manava leite e mel, a ponto de eles trazerem para o acampamento uma volta. Eles trouxeram uvas, trouxeram também, vamos ver aqui, capítulo 13, verso 23. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens. Olha só, 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Ou seja, ali, irmãos, estavam nesta época de colheita, e eles trouxeram para o acampamento para mostrar ao povo que realmente aquela terra manava leite e mel, aquele grande cacho de uva, também romãs e figos, que era muito comum esse produto na terra de Canaã. Eles trouxeram para mostrar ao povo. E quando chegaram o povo, reuniu-se ali Moisés e toda a congregação. Diz assim, verso 25: e eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, de Parã e Cádiz, e deram notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Glória a Deus. Irmãos, o primeiro ponto aqui é que Deus tirou o povo da escravidão para levar para uma boa terra, uma terra que mana leite e mel. Deus estava conduzindo o povo para herdar essa terra. Irmãos, Deus, Ele é fiel às suas promessas, e aquilo que Deus havia prometido a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, depois lá em Harã, Deus estava cumprindo aqui, com esses homens entrando ali para esperar aquela terra, e ver que de fato aquela terra era uma terra muito boa, porque Deus, irmãos, quando Ele promete algo, Ele não vai prometer coisa ruim, Ele vai prometer coisa boa, vai prometer coisa excelente. Deus, Ele quer nos dar algo maravilhoso para a nossa vida. Então nós vemos aqui esse cuidado de Deus em preservar o povo, em guiar o povo no deserto por 40 anos, e quando eles chegam ali, eles veem realmente a terra onde eles vão tomar posse é uma terra muito boa. Só que a terra era muito boa, eles tinham que tomar posse dela. Não simplesmente entrar, mas teriam que guerrear, eles tinham que vencer os exércitos, eles tinham que vencer as cidades fortificadas, eles tinham que vencer tudo ali. E o povo começa então, aqueles 10, dos 12, 10 começaram a falar mal. Diz assim o verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas é muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então aqui eles começam a dizer como era aquele lugar onde havia pessoas poderosas, onde havia filhos de Anak, são filhos de gigantes, onde eles viam ali pessoas, exércitos ali muito numerosos, poderosos, com cidades fortificadas. Aqui nós vemos, irmãos, que mesmo que Deus deu uma promessa, nós vamos encontrar, eles iam encontrar ali dificuldades, eles iriam enfrentar ali algo que eles iriam conquistar, a força, a guerra, a labuta. Então, tudo aquilo que Deus nos promete também hoje em dia, irmãos, nunca é bombejado. Muitas vezes nós temos que lutar, nós temos que ir lá lutar, vencer os desafios, vencer os gigantes, vencer as muralhas, para tomarmos posse da terra prometida. E assim o povo viu quem estava habitando naquela terra na época de Moisés, ali na época de Josué.
Verso 30 diz assim: então Caleb, olha só, começa a aparecer este homem, né, este valente, este líder. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Esta é a primeira palavra, né, em que Caleb diz que certamente, se o povo subir, Deus iria dar aquela terra para eles, mesmo com todo aquele exército que havia naquele lugar e cidades fortificadas, não importa. Caleb, então, ele expressa aqui a sua fé, a sua confiança de que Deus certamente daria aquela terra. Então, irmãos, de toda a dificuldade que nós precisamos acreditar que Deus vai nos dar a nossa terra prometida, a nossa herança. Deus vai nos dar, mesmo que nós tenhamos que enfrentar problemas e situações difíceis, como Caleb acreditou. Nós precisamos acreditar na bênção de Deus na nossa vida, na bênção de Deus na sua vida. Deus tem algo para nos dar e entregar. E nós precisamos tomar esta posição de fé, de confiança, que nós vamos conquistar e que nós vamos vencer os problemas e as dificuldades. Assim como Caleb ele expõe aqui. O verso 31 começa com os homens a dizer mal. Porém, os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Depois que Caleb, irmãos, esse único homem que falou bem, que falou e disse que Deus iria dar aquela terra, 10 homens, eles começaram a falar ao contrário, eles começaram a desanimar o coração do povo, e eles começaram a dizer que subir contra aquela terra seria impossível, porque aquele que estava lá dentro era mais forte do povo de Israel. Irmãos, eles estavam vendo o problema, a dificuldade daquele povo gigante. Eles agigantaram o problema, eles agigantaram aquela dificuldade ali. Sim, realmente havia gigantes, muitos soldados valentes, cidades fortificadas, mas eles deixaram de crer, de acreditar que Deus poderia dar aquela terra, mesmo sendo eles o maior número que o povo de Israel, que o exército de Israel. Nós vemos aqui que diz: olha, nós não podemos subir. Quando ele diz assim: nós não podemos subir, isso já começou a colocar no coração do povo que estava ouvindo um desânimo, né? Começou a colocar no coração daquele povo algo que era impossível para eles, que eles não iriam conseguir, né, ultrapassar os limites e entrar em Canaã para conquistar. Eles colocaram no coração do povo ali, irmãos, a incredulidade. E assim, irmãos, eles fizeram, e assim eles ficaram naquele lugar. E eles começaram a falar mal da terra. Eles, quando chegaram, disseram: a terra realmente é boa. Mas agora eles dizem, verso 32, infamaram a terra, falaram mal da terra, né? Eles desdenharam da terra. Porque quando a bênção é muito grande, aí depois vamos colocar alguns defeitos, né, para não querer conquistar. Aí ele começa a colocar muitos problemas que está realmente, muitas vezes, além do nosso alcance, e que nós não iremos conseguir. Que realmente, irmãos, a bênção de Deus é grande, mas mesmo que os problemas são tantos, e muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, nós precisamos crer como Caleb, acreditar como Caleb, de que é o Senhor, irmãos. Aqui, o X da questão não é a força do homem, não é a estratégia do povo de Israel para entrar. Aqui o segredo está com o Senhor. O Senhor nos deu, o Senhor nos fará entrar, é Deus. E se Deus, irmãos, está com o povo de Israel, pode ter certeza que o povo vai entrar. E assim, se Deus está conosco, está comigo com você, nós podemos entrar nessa terra. Eles não poderemos subir, né, contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Realmente, né? Quantas coisas nós olhamos
nossa vida e achamos que isso é mais forte que eu não vou conseguir, eu não vou suportar, não vou aguentar. Mas vamos colocar, irmãos, o Senhor. Não vamos pegar gente, homens, pessoas, como exemplo. Vamos pegar, irmãos, de primeira, o Senhor. O Senhor está comigo nessa batalha, o Senhor está comigo nessa conquista, o Senhor está comigo contra esses gigantes, o Senhor está comigo contra essas fortalezas, o Senhor está comigo nessa caminhada, nessa estrada. Nós vamos entrar, nós vamos subir, nós vamos conquistar. Glória a Deus. O segredo é colocar o Senhor para que Ele nos ajude a ser conosco nessa conquista, nessa caminhada. Mesmo que lá haja os gigantes, como diz no verso 32, né? A terra pela qual passamos espiada, a terra que consome seus moradores, e todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. E o pior, esse aqui é para matar mesmo, agora é o pior. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos, olha, eles estavam dizendo para si mesmos. Agora eles se diminuíram, agora eles se colocaram no mais baixo. Diz assim: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Não era que o povo viu eles e disseram que eles eram gafanhotos, mas eles estavam se sentindo como um gafanhoto. E toda aquela situação, eu estou me sentindo um gafanhoto, então não vou ter condições de fato para entrar e conquistar essa terra. Né? Então, eu sou um gafanhoto. Assim também éramos aos seus olhos. Eles olhavam para aqueles homens valentes, gigantes, e eles se desprezaram e se diminuíram e se sentiram incapacitados de lutar, de entrar na terra, de lutar, de conquistar. Irmãos, isso aqui eu acho que é o pior. E quando ele acaba dizendo essa palavra, toda a congregação desanimou. Toda a congregação não quis se mover daquele lugar por causa da palavra daqueles 10. Mas no coração de Josué e Caleb havia uma confiança extraordinária. Porque havia, irmãos, um propósito, uma visão, havia um objetivo no coração de Josué e no coração de Caleb, que fizeram com que eles não desanimassem, acreditassem no Senhor, acreditassem na sua palavra, nas promessas que foram dadas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Essas promessas que estavam vivas nos seus corações, agora eles estão aqui com essa palavra no coração e colocando toda a sua fé, toda a sua convicção, colocando toda a sua esperança na palavra de Deus, crendo que Deus poderia dar até a eles. Aqui nós vemos aqui que a bênção era para toda a nação, mas aqui nós vemos que alguns indivíduos, né, que se levantaram contra, não receberam da herança, não receberam da promessa. Eles ficaram para trás, simplesmente desses 12, Josué e Caleb, que conseguiram entrar na terra para conquistar. Nós vemos aqui como que a descrença, a incredulidade, né, a pequenez, nós muitas vezes sentimos diante da situação, nos impede de conquistar a terra, nos impede de avançar, de crescer, tanto na nossa vida terrena como na nossa vida espiritual. Quantas coisas este mundo nos impede de crescer na vida espiritual, de elevar a nossa vida com Deus, de andar com Deus, de ter uma vida na presença de Deus. Assim também na área material, quantas coisas nessa vida nos impede de crescer na área que Deus nos colocou muitas vezes. Quantas vezes há um impedimento, há uma luta, e muitas vezes nós não conseguimos avançar porque nós agigantamos, né, os nossos inimigos. Então nós vemos aqui que o Senhor ficou muito irado. E com essa ira do Senhor, ele diz assim, verso 29 do capítulo 14: nesse deserto cairão os vossos cadáveres. Aqui já vem o juízo. Como também todos os que em vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Todos aqueles iriam morrer, menos as pessoas que tinham até 20 anos iriam vagar pelo deserto, Deus ia cuidar, mas aqueles que tinham
20 anos acima, todos, aqui estava o juízo contra eles por causa da incredulidade, todos eles, irmãos, pereceram no deserto, todos eles, nenhum viveu. E daqueles dois, somente Josué e Caleb que conseguiram chegar e conquistar a sua terra. E houve a confirmação da promessa aqui para Caleb, no verso 24. Porém, meu servo Caleb, por quando ele ouve o Espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Aleluia! Olha só a promessa que Deus fez aqui a Caleb, de que ele iria, por causa da sua perseverança, da sua fé em seguir ao Senhor, então ele receberia a sua terra, e ele iria receber por herança a sua terra. A terra de Hebron, onde Caleb espiou, era uma terra muito boa. Hebron é um lugar muito bom, um lugar de floresta, um lugar muito regado. Esse lugar que Caleb escolheu era um lugar, irmãos, em que os ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó moraram, e ele escolheu este lugar para morar, e foi este lugar que ele pediu ao Senhor. E nós vemos aqui no capítulo 14 o fechamento da herança que ele recebe. Passados agora 45 anos, 40 anos no deserto, mais 5 anos lutando, pelejando, guerreando para conquistar a terra juntamente com a nação de Israel. Agora aqui nós vemos que ele está conversando com Josué, e agora ele lembra de Josué das promessas do Senhor, da sua perseverança, da sua fé, da sua convicção, do seu amor a Deus. Então ele fala com Josué que ele agora está pronto para receber a sua herança, porque diz no verso 9 do capítulo 14: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e os teus filhos, e herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor seu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Uma coisa importante que ele diz: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tem 85 anos. Ele só recebeu a sua herança depois de 45 anos. Você veja que as promessas de Deus muitas vezes elas não são imediatas em nossa vida, né? Não são assim por já. O problema que nós vivemos na nossa era. E outra coisa, neste tempo aqui, as pessoas viviam mais do que as pessoas vivem hoje. Aqui 85 anos de Caleb, mas naquela época lá as pessoas normalmente viviam no mínimo 100 anos com boa saúde, 110 anos. Hoje já caiu um pouco, hoje quem tem 110 anos já sofre um pouco mais. Mas naquela época as pessoas tinham mais vigor, mais força mesmo na velhice. Aqui 85 anos, diz: olha, estou com vigor, eu estou forte, eu me sinto como se tivesse 40 anos, então eu estou pronto para lutar, estou pronto para entrar na terra, estou pronto para lutar com aqueles que estão naquele lugar. Irmão, isso aqui é bênção de Deus na vida de Caleb, e Deus é aquele que abençoa os seus filhos, irmãos. O importante é colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e acreditar que Deus é aquele que está conosco, porque o segredo aqui é estar no Senhor, ter abençoado este homem, Caleb, para que ele pudesse estar vivo, forte, para aproveitar e herdar a sua terra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E ele diz, 13: e Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Glória a Deus. Veja que a nossa vida de fé, irmãos, de confiança, ela precisa estar baseada no Senhor, na sua palavra, a nossa fé, e naquilo que nós acreditamos que Deus pode fazer por mim, Deus pode fazer por você, de ver que Deus está nessa caminhada conosco. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo na nossa vida de fé, de cristão, de filho de Deus, que é herdar a terra prometida, a Jerusalém celestial. Esta é primeiramente, irmãos, a nossa vida de fé, de confiança, é de nós passarmos por este mundo com lutas, tribulação, tempestade,
com as diversidades da vida, para nós perseverar na fé, confiando que Deus vai estar conosco nessa caminhada, até nós chegarmos na cidade santa, na cidade celestial, que é o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa vida cristã. Porque a nossa vida não vai se reduzir a este mundo, mas a nossa vida está alicerçada em Cristo, que nos prometeu novos céus e nova terra. Então precisamos crer que o Senhor vai nos fazer vencer nesta caminhada. Não importa a luta, não importa a fraqueza, não importa o que nós passamos. O que importa é que nós possamos colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida em Deus, para Ele nos guardar de todo o mal deste mundo, nos guardar de todos os perigos deste mundo, nos guardar das tramas diabólicas contra as nossas vidas, porque nós temos o sangue de Jesus que nos cobre e que nos dá vitória. Nós precisamos crer nisso em nossa vida, e nós precisamos agarrar com toda a nossa fé, a nossa força no Senhor, porque é Ele que vai nos dar a vitória. E na nossa vida terrena, modo de conquista, não é diferente também. Nós precisamos lutar, crer, precisamos avançar. Não importa qual gigante iremos enfrentar, ou qual muralha iremos enfrentar, quais as dificuldades, mas se nós colocarmos o Senhor em nossa vida e deixar que o Senhor haja por nós, nós podemos confiar e crer. Deus vai estar conosco na nossa batalha, na nossa luta, aleluia. Ele estará conosco em todos os momentos para nos assegurar que a vitória vem dele, porque a força vem dele, aleluia. Ele é aquele que nos dá, irmãos, esse respaldo. Ele nos dá através da sua palavra esta base para que possamos colocar toda a nossa confiança nele. Portanto, precisamos crer, acreditar, assim como Caleb acreditou. Nós possamos também acreditar que Deus, Ele é maior na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos. Nós possamos também ter essa força, esse vigor deste homem aqui, essa força e vigor. Se nós não vamos ter fisicamente 85, 90, 100, 100 e poucos anos, nós vamos ter esse vigor, essa força, esta fé no Espírito, amém? Sempre acreditar. Deus, aquele que está conosco, nós veremos irmãos. O nosso destino é o céu. Lá está a nossa vitória, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Clama ao Senhor, ora ao Senhor.